Imagine uma criatura tão colossal e poderosa que nem o mais forte dos homens seria capaz de enfrentá-la. Um ser descrito como invencível, com escamas tão impenetráveis que nem flechas, lanças ou espadas podem feri-la. Sua respiração é como fogo, seu rugido ecoa como trovão, e onde quer que passe, deixa um rastro de medo e destruição. Agora, imagine que essa criatura não é apenas fruto de histórias antigas ou mitologias esquecidas, mas que ela aparece em um dos textos mais antigos e sagrados da humanidade. No capítulo 41 do livro de Jó, encontramos uma descrição que parece saída de um pesadelo. Um monstro que vive nas profundezas, senhor dos mares, cujo poder é tão imenso que desafia até mesmo os desígnios humanos. Quem poderá abrir as portas da sua boca, cercada com os seus dentes terríveis? Quem ousará enfrentá-lo ou desafiá-lo? Na terra não há nada semelhante a ele, uma criatura destemida. Essas palavras ecoam como um enigma que atravessa os séculos. Seria apenas uma metáfora para algo maior? Ou estaria a Bíblia nos revelando um ser que realmente existiu? Ou talvez ainda exista? As perguntas são muitas. Quem ou o que é essa criatura? Por que ela foi descrita com tantos detalhes em um texto considerado divino? E, o mais importante, será que ela é apenas uma lenda ou há algo mais sombrio por trás dessas palavras? Neste vídeo, vamos mergulhar nas profundezas dos antigos relatos bíblicos, explorar as interpretações ao longo da história e desvendar os mistérios que cercam essa criatura indomável. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente a forma como você enxerga os mistérios do passado. E um aviso: no final deste vídeo, você pode se perguntar se os antigos realmente sabiam algo que nós ainda não compreendemos. Desde os tempos antigos, histórias de criaturas colossais têm capturado a imaginação da humanidade, mas nenhuma é tão enigmática quanto o Leviatã, descrito como uma fera gigantesca capaz de dominar os mares e até desafiar deuses. Quem ou o que é essa criatura? E por que ela continua a intrigar cientistas, religiosos e curiosos ao redor do mundo? Prepare-se, pois hoje vamos mergulhar nos segredos mais profundos dessa lenda bíblica. Para entender o Leviatã, precisamos voltar milhares de anos no tempo. Na Bíblia, o Leviatã é descrito como um monstro marinho poderoso, criado por Deus como símbolo de força e caos. Ele aparece no livro de Jó, onde é retratado como uma criatura impossível de ser domada. Seu sopro acende brasas e de sua boca saem chamas. Mas essa não é a única menção. Em textos antigos de outras culturas, como na mitologia fenícia, encontramos criaturas similares ao Leviatã, sugerindo que esse mito pode ter raízes em crenças compartilhadas. Alguns estudiosos acreditam que o Leviatã simbolizava o caos primitivo que precedia a criação do mundo. Já outros apontam para possíveis interpretações mais literais. Seria o Leviatã apenas uma metáfora poderosa ou a descrição de algo real? Essa é uma questão que nos leva ao próximo ponto: as pistas deixadas pela arqueologia e pelas escrituras sobre a existência dessa criatura. Os textos antigos nos oferecem descrições fascinantes, mas será que o Leviatã poderia ter alguma base na realidade? Alguns historiadores sugerem que as narrativas bíblicas podem ter sido inspiradas em criaturas reais. Por exemplo, fósseis de gigantescos répteis marinhos, como o Mosasauro, que habitou os oceanos durante o período Cretáceo, podem ter alimentado essas lendas. Outras teorias apontam para animais como o crocodilo do Nilo, cuja força e aparência intimidadora poderiam ter sido exageradas por contadores de histórias da época.
Ainda assim, existem características atribuídas ao Leviatã que desafiam explicações naturais. A capacidade de acender brasas com seu sopro poderia ser apenas uma metáfora, ou talvez uma referência a fenômenos reais, como os estranhos poderes do peixe elétrico ou até criaturas bioluminescentes das profundezas oceânicas. Cientistas e teólogos também discutem se o Leviatã poderia representar algo mais simbólico. Para muitos, ele era uma personificação do caos, enquanto outros enxergam nas descrições um retrato literal de um animal gigantesco que já pode ter habitado os mares. No entanto, a ausência de evidências físicas diretas levanta uma questão intrigante. O Leviatã seria um produto da imaginação humana, uma interpretação de fenômenos naturais ou algo que ainda não conseguimos explicar? E é aqui que surgem teorias ainda mais misteriosas. Prepare-se, pois agora vamos mergulhar nas interpretações mais sombrias e surpreendentes desse enigma. Poderia o Leviatã ser algo além de uma criatura física? À medida que avançamos, o Leviatã deixa de ser apenas uma criatura física para se tornar um símbolo profundo, cercado de misticismo e ocultismo. Em várias tradições religiosas e esotéricas, ele é representado como um arquétipo do caos primitivo, uma força que desafia a ordem divina. No judaísmo místico, por exemplo, o Leviatã aparece na Cabala como uma entidade associada aos segredos da criação e ao poder bruto do universo. Segundo alguns textos, ele não é apenas uma criatura, mas também uma barreira espiritual que separa o homem do conhecimento absoluto. Por outro lado, em interpretações mais modernas, o Leviatã é visto como um reflexo das forças destrutivas dentro de nós mesmos. Sua presença pode simbolizar os medos e desafios que precisamos enfrentar para alcançar a harmonia. Mas há também um lado mais sombrio. Algumas vertentes do ocultismo acreditam que o Leviatã não é uma metáfora, mas uma entidade espiritual real, que pode ser invocada ou encontrada em planos de existência além da nossa compreensão. Ritualistas dizem que ele representa a força indomável da natureza e o mistério do que está escondido nas profundezas do subconsciente humano. Essa dualidade de criatura física a um símbolo de forças metafísicas torna o Leviatã ainda mais fascinante. Afinal, ele pode ser tanto um alerta sobre os perigos do desconhecido, quanto uma chave para compreendermos os segredos mais profundos do universo. Mas será que existe algo mais? E se o Leviatã fosse uma pista deixada pelos antigos para nos alertar sobre algo muito maior? É isso que vamos explorar a seguir. Nos tempos modernos, o Leviatã continua a inspirar debates acalorados e até mesmo novas teorias. Com o avanço da ciência, surgiram especulações de que a criatura descrita nos textos antigos poderia ser baseada em animais reais, como o mosasauro ou outras espécies gigantes extintas. Alguns estudiosos sugerem que os relatos do Leviatã podem ter sido exageros narrativos, criados a partir de encontros humanos com criaturas marinhas assustadoras, como lulas gigantes ou tubarões colossais. Afinal, o oceano profundo ainda é amplamente inexplorado, e há segredos escondidos em suas profundezas que nem mesmo a ciência moderna conseguiu desvendar. Além disso, a figura do Leviatã também se tornou um símbolo poderoso na cultura popular. Filmes, livros e jogos frequentemente o retratam como um monstro implacável, muitas vezes usado para explorar o medo do desconhecido e a força implacável da natureza. Mas talvez o mais intrigante sejam as teorias conspiratórias. Alguns acreditam que o Leviatã é um código para algo muito maior,
como a ideia de que civilizações antigas tinham conhecimento sobre criaturas ou tecnologias que hoje consideramos impossíveis. Há quem diga que o Leviatã pode ser uma pista para portais interdimensionais, ou mesmo para uma conexão entre a Terra e outros mundos. E não podemos ignorar as descobertas científicas recentes. Desde sons misteriosos captados no fundo do oceano até avistamentos de seres que não podem ser identificados, as evidências nos fazem questionar. O Leviatã pode ser mais do que um mito? Será que ainda há algo esperando para ser descoberto? E é aqui que chegamos ao clímax da nossa jornada. Agora vamos desvendar a questão mais importante. Qual é o verdadeiro significado por trás do Leviatã e o que ele representa para a humanidade? Depois de toda a nossa jornada pela história, textos antigos, mitologia e ciência moderna, o Leviatã surge como muito mais do que uma criatura bíblica ou um simples monstro. Ele representa o desconhecido, o imenso e o incontrolável. Para muitos, o Leviatã é um símbolo do poder supremo de forças maiores que a humanidade não consegue controlar. Ele nos lembra da vastidão dos oceanos, da insignificância do homem diante da natureza e da luta constante entre a ordem e o caos. No entanto, sua relevância não está apenas no passado ou no reino da mitologia. O Leviatã continua vivo na forma como lidamos com nossos próprios medos e desafios. Em um mundo repleto de incertezas, mudanças climáticas, avanços tecnológicos rápidos e mistérios ainda não desvendados, o Leviatã é um lembrete de que o desconhecido sempre estará presente. E talvez essa seja a maior lição que ele nos oferece. Abraçar o mistério, reconhecer nossa curiosidade e continuar explorando, mesmo sem garantias de respostas. Afinal, não é o próprio desconhecido que torna o mundo um lugar tão fascinante? E assim, encerramos nossa viagem pelos segredos do Leviatã. Mas antes de partir, deixe-me perguntar: será que existem outros mistérios ocultos nos textos antigos que ainda não exploramos? Em nosso próximo vídeo, vamos mergulhar em outro enigma bíblico que pode conter pistas sobre um conhecimento esquecido pela humanidade. Não perca! Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos mergulhos nos maiores mistérios do mundo. Deixe nos comentários o que você achou mais intrigante sobre o Leviatã. Até a próxima, exploradores do desconhecido.